Olá! Trabalha recebendo insalubridade ou periculosidade e quer saber como calcular esse valor? Então vamos combinar uma coisa. Você precisa assistir esse vídeo até o final. As dicas nesse vídeo serão muito importantes e no final do vídeo eu vou deixar uma bem importante para te explicar. Agora faz uma outra coisa. Verifica se já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, por favor, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que tudo isso aconteça e eu continue fazendo vídeos que podem te ajudar. Se você já é inscrito, muito obrigado e parabéns pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Vou começar explicando como você pode fazer para calcular a periculosidade. A periculosidade está prevista no artigo 193 da CLT. E nesse artigo está regulado que o trabalho, quando exercido com periculosidade, ou seja, com risco de morte para o empregado, essa função deve ser remunerada com mais 30% ao seu salário. Então, já temos definido pela lei, artigo 193 da CLT, qual é o percentual que deve ser aplicado para quem trabalha numa situação de periculosidade. Nesse caso, é 30% sobre o seu salário. Agora a situação ficou bem simples. Se você tem um salário, por exemplo, de R$ 1.600, pegue o seu salário, coloque numa calculadora R$ 1.600. E nessa situação, adicione a ele mais 30%. No caso, os 30% dos R$ 1.600 serão R$ 480. No seu caso, o seu salário de R$ 1.600 com mais 30% de periculosidade, mais R$ 480 no caso, chegará à quantia de R$ 2.080. Esse é o valor que você deverá ser remunerado considerando o seu salário base, conforme contrato de trabalho, mais 30% por causa da periculosidade. Agora, no seu caso que está assistindo o vídeo, se o seu salário não é de R$ 1.600, substitua esses R$ 1.600 pelo seu salário e a conta de 30% acontece da mesma forma. Após encontrar o valor de 30%, some com o valor do seu salário que você terá o valor total do seu trabalho com periculosidade. Antes de começar a explicar sobre insalubridade, já que estamos conversando sobre cálculos, eu vou deixar aqui em cima no card uns vídeos aparecendo de direitos trabalhistas que eu explico de como calcular. E também vou deixar no final dessa sequência de links a playlist que eu tenho no canal de como calcular. Todos esses vídeos da playlist de como calcular eu também vou deixar os links na descrição aqui embaixo. E agora vamos explicar como calcular a insalubridade. Nesse caso, a insalubridade é um pouco mais complexa que a periculosidade, porque para que você tenha direito ao recebimento da insalubridade no caso de fazer um trabalho em condições insalubres, precisa antes ter a análise de uma perícia, precisa que antes tenha uma perícia a ser realizada. Nesse caso, essa perícia é importante, primeiro, para identificar se existe a insalubridade. Segundo, para verificar os limites que os EPIs, os equipamentos de segurança, atenuam ou não daquela insalubridade. E terceiro, para qualificar qual é o grau de insalubridade daquela situação de trabalho. A insalubridade ela está prevista no artigo 192 da CLT e nesse artigo traz 3 percentuais remuneratórios para quem trabalha na insalubridade. Esses percentuais eles estão divididos entre de grau leve, grau médio e grau grave de insalubridade. Eles pagam 10% no caso do grau leve da insalubridade, 20% para o grau médio de insalubridade e 40% para o grau grave de insalubridade. A base de cálculo para obter o valor da sua insalubridade não é o seu salário. A base de cálculo correto é o salário mínimo. Mesmo que você tenha um salário base acima do salário mínimo, você tem que utilizar o salário mínimo como base de cálculo para fazer o cálculo da insalubridade. Porém, existem exceções. Situações onde a insalubridade já é paga fazendo o cálculo em cima do salário base, não podem depois ser reduzidas para o salário mínimo. Situações que estão estipuladas em acordo coletivo ou convenção do trabalho também não podem ser calculadas conforme salário mínimo. Se no seu caso a insalubridade em algum momento foi calculada pelo seu salário ou é obrigada a ser calculada pelo seu salário por regras de acordo ou convenção coletiva, você deve fazer as contas do que está sendo explicado aqui, considerando o seu salário base.
Se você não tem nenhuma dessas situações, então você deve considerar como base de cálculo o salário mínimo. E agora vamos fazer um exemplo utilizando o salário mínimo de 2021, que é quando estou gravando esse vídeo. No caso, em 2021, o salário mínimo vigente tem um valor de R$ 1.100. Vamos supor que eu trabalhe numa insalubridade de 20%. Esses 20% de R$ 1.100, ao calcular com o auxílio da calculadora, eu vou obter o valor de 220. Então, no meu caso, vamos dizer que eu tenho um salário de R$ 1.200, R$ 100 acima do salário mínimo, e eu tenha 20% de insalubridade, que calculado sobre o salário mínimo, me deu R$ 220. Então, no final de cada mês, eu deverei receber o meu salário com um adicional de 20% de insalubridade, um valor total de R$ 1.420. E para você que teve a situação da sua insalubridade ter sido iniciada o cálculo sobre o seu salário base, ou por força de acordo ou convenção coletiva, ter sido considerado que a base de cálculo da insalubridade é o seu salário base. Nesse caso, se você recebe um salário base, por exemplo, de R$ 1.800 e você tem uma insalubridade de 20%, é só fazer o mesmo cálculo. Pega o seu salário base, 1.800, some 20%, vai achar 360. Esses 360 você soma os seus 1.800 de salário base. Você tem 2.160 a receber todo mês por trabalhar naquela empresa numa função com 20% de insalubridade. E para o final eu deixei algumas informações importantes. Não existe a possibilidade de você receber insalubridade e periculosidade. Ou você trabalha com insalubridade ou você trabalha com periculosidade. Então você tem que saber o que a sua função, no caso, destina a cada uma delas e aplicar o cálculo que eu acabei de explicar. Uma outra situação bem importante que ficou bem para o finalzinho do vídeo é o quê? No caso de você trabalhar com insalubridade ou de você trabalhar com periculosidade, é o seguinte: tudo, exatamente todos os seus direitos trabalhistas sofrem acréscimos, sofrem reflexos por causa de você ter esses adicionais movidos pela periculosidade ou movidos pela insalubridade, principalmente no momento da rescisão. Se você for fazer um cálculo, depois de ter assistido um dos meus vídeos que eu ensino como calcular os seus direitos da rescisão, você tem que considerar que no caso de você receber insalubridade ou periculosidade, você deve fazer essa conta antes de calcular os seus direitos na rescisão. O valor encontrado ali será o valor base para calcular todos os seus direitos trabalhistas, principalmente no momento da rescisão e assim como o durante o contrato de trabalho. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Se você está inscrito no canal, muito obrigado também. Se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva. A sua inscrição é importantíssima para a continuidade desse tipo de conteúdo. Pode deixar seu like, comentar, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo. Vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Até uma próxima!